Sejam todos muito bem-vindos ao Radiola Literária, produção e apresentação de William Gonçalves. Hoje iremos apresentar o conto Incomodam, de Ana Lúcia Merege. Ana Lúcia Merege descende de Fenício do Líbano e de Algarve. É escritora, bibliotecária e mediadora de leitura, pesquisadora de mitologia, literatura fantástica e história do livro. Trabalha na Biblioteca Nacional. Escreveu os livros de ficção O Jogo do Equilíbrio, O Caçador, O Castelo das Águias e o ensaio Os Contos de Fada. Já publicou artigos e contos, inclusive em algumas antologias, como a Imaginários Volume 1, da editora Draco, com o conto A Encruzilhada, passado no mesmo universo de O Castelo das Águias. Também participa de antologias como O Paradigma 4, da Tarja Editorial, e Estranels Volume 1, Quase Inocentes, da editora Strônio. Entre os novos projetos da autora, temos a continuação de O Castelo das Águias e uma outra publicação da editora Draco, como autora convidada, a antologia Meu Amor é um Mito, na coleção Amores Proibidos, além da participação de Ana Lúcia Merege como autora convidada no audiobook do programa Contos Sobrenaturais, Vampiros de Alma, a lenda de Succubus e Incubus. Se você quiser conhecer mais sobre o trabalho desta escritora, basta acessar o blog estantemagica.blogspot.com. Vamos ouvir agora o conto Incomodam. O primeiro elefante encontrou a aldeia em silêncio. Era tarde da noite, quando todos já tinham se recolhido. Numa casinha humilde, uma mãe, que se afastava pé ante pé da esteira onde dormia sua menina, avistou um enorme vulto que se movia na escuridão. Isso foi tudo. Quando o segundo elefante chegou, a lua se refletia no fundo do poço, e o animal mergulhou a tromba tentando bebê-la. Por mais água que engolisse, porém, a lua teimava em se agarrar à superfície. Impaciente, o elefante procurou entrar no poço, dando marradas na armação de madeira que sustentava o balde. O ruído acordou os moradores das casas mais próximas, e um deles, deitado junto à porta, ainda pôde ver a sombra que se afastava após ter derrubado a vara e os troncos. Pensou então que de manhã teria de unir esforços com os vizinhos para erguer um novo suporte, e soltou um resmungo irritado antes de tornar a mergulhar no sono. A madrugada ia alta quando o terceiro elefante chegou à aldeia. Tinha vindo de longe e caminhara boa parte da noite, por isso se lançou com apetite às árvores que margeavam a única rua torta. Dessa vez, o som de galhos quebrados e do revoar de pássaros atraiu alguns velhos madrugadores que ficaram diante de suas casas com os braços cruzados, apenas contemplando a cena. Só protestaram quando o quarto elefante, surgido não se sabe de onde, arrancou com um único puxão o galho mais alto da figueira sagrada. A reação foi crescendo à medida que os aldeões saíam de casa. A primeira mulher a chegar ao poço deu o alarme e as amigas a apoiaram, brandindo os potes vazios diante de mais um elefante sedento. Um menino agitou uma vara e berrou com o animal, fazendo as outras crianças seguirem seu exemplo. Por último vieram os homens, ainda esfregando os olhos e amarrando as vestes, ao mesmo tempo que gritavam, tentando impedir os elefantes de entrar nas hortas de verdura. O resultado foi assustar até a medula o maior de todos, que recuou soltando um barrido e avançou às cegas pela rua. Avós gritaram, agarrando crianças e tirando-as do caminho, enquanto galinhas estonteadas corriam para cá e para lá em nuvens de pó. A essa altura, os outros elefantes, 10 ou 12 contando com os recém-chegados, já tinham destruído as hortas e derrubado as cercas que separavam a aldeia dos campos de cultivo. Os homens tentavam detê-los, mas
Sempre que atraíam a atenção de um elefante, este avançava sobre o aldeão, que tinha de correr para não ser pisoteado. Macias, as patas mesmo assim esmagavam tudo, das flores do campo aos pés de cana, tão altos como os ombros de um homem. O elefante que ficara na aldeia ainda não se refizera do susto, e andava de um lado para o outro, esbarrando e às vezes derrubando o que encontrava pelo caminho. Ninguém foi atingido, mas a gritaria era geral, crescendo a cada vez que uma cerca se desfazia em pedaços. Em meio à confusão, quase ninguém percebeu quando o 20º elefante atravessou o bambuzal destroçado e caminhou em direção à selva. O único a notar foi o 19º elefante, que interrompeu o mascar de um pedaço de cana a tempo justo de ver o companheiro se afastar por entre as árvores, e de acompanhá-lo após uma rápida hesitação. O 18º elefante erguia a tromba para alcançar um ramo, quando viu uma cobra deslizar pela grama. Curioso, resolveu segui-lo, e o 17º elefante foi atrás. Um pouco além, o 15º se deixou atrair pelo som da trovoada na montanha, onde os deuses dos aldeões provavelmente estavam dormindo. Quando as ausências foram enfim notadas, o 11º elefante acabava de partir. Os que restavam já não tinham que derrubar e passeavam por ali, balançando as trombas, mordiscando o resto de folhagem e fitando os homens exaustos, jogados como fardos sobre o capim. Nenhum, nem mesmo o líder da aldeia, fez um gesto quando o 10º animal lhes deu as costas e seguiu seu caminho. Um após outro, num silêncio cada vez mais profundo, os últimos elefantes cruzaram o bambuzal. Ao se distanciar, não olhavam para trás, como se o tempo que tinham passado ali não houvesse existido. Só o 2º animal, o que tentara beber a lua no poço e era o mais jovem de todos, se deteve por uns breves instantes até que o primeiro, e agora último, elefante caminhasse para fora da aldeia. As mulheres e as crianças o acompanharam até as proximidades do bambuzal, onde se reuniram aos homens. O penúltimo animal era um borrão a se perder no horizonte, e o último se apresentava em seu rastro. Quando já ia longe, um bando de papagaios cruzou o céu diante dos aldeões, distraindo-os por tempo suficiente para que, voltando a procurá-lo, já não pudessem ver o derradeiro elefante. E como nada mais os prendesse ali, tornaram à aldeia, e a vida seguiu como sempre, apesar dos incômodos. Você acabou de ouvir Radiola Literária, aqui pela Digital Rio FM. Produção e apresentação de William Gonçalves. digitalriojacarepaguá.blogspot.com